Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com Técnica, Consultoria e Contabilidade. Responsabilidade do contabilista. Veja, está escrito lá no CDC, tá, que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, blá, blá, blá. E lá embaixo, porém, vai estar bem estabelecido o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Vocês são profissionais liberais, então, como regra, vocês respondem só culposamente, ok? Se vocês não erraram em absolutamente nada, vocês não podem ser responsabilizados. Ah, deu um caos aqui. Em tese não é culpa, não é problema de vocês. Agora, vejam só. A contratada se responsabiliza por todos os documentos a ela entregues pelo contratante enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior. Vocês acham que essa cláusula vale ou não vale? Em princípio vale, porque expressa exatamente a responsabilidade por culpa, tá? Se teve um caso fortuito ou força maior, sinto muito, gente. Caiu um raio, pegou fogo no bairro. A responsabilidade não é objetivamente do contador, tá bom? Então, sempre façam constar esse tipo de asserção, que embora seja em algum sentido uma repetição da lei, ajuda depois num eventual processo judicial. Esse tipo de cláusula, porém, já não tem validade, tá? Nunca coloquem num contrato de vocês alguma coisa que diga que vocês não têm responsabilidade sobre quaisquer danos causados ou coisa que o valha. Por quê? Porque vocês terão normalmente. Escrever ou não escrever que você tem responsabilidade não muda o fato de você ter responsabilidade. Sabe aquela historinha do estacionamento? Não nos responsabilizamos por danos causados ao seu veículo. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Gente, ele pode gritar isso, pode colocar em cartaz que fica piscando na entrada e ficar gritando no teu ouvido. Ele continua sendo responsável, tá? Idem com relação a vocês. Cláusulas contratuais que te isentam de toda sorte de responsabilidade, obviamente não te isentarão, porque é a lei que diz que você é responsável. E o contrato não pode contradizer a lei. Quanto à questão de entregas de documentos ainda, tá? Vale a pena fazer constar alguma coisa com essa conotação aqui. A contratante se compromete a fornecer à contratada todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços contratados de forma completa e em boa ordem e dentro dos prazos abaixo especificados. E uma listagem precisa do que entregar e quando entregar, tá? Por quê? Porque te dá a chance de pressionar, em algum sentido, o cliente, depois, inclusive com rescisão contratual e multa, caso ele torne a tua vida um inferno, porque sistematicamente entregue tudo em cima da hora. Especifique em documento sem dó. Tal coisa, tal data. E vale sempre aquela história. Se você puder trabalhar com um prazo difícil, né, digamos assim, um prazo amplo, bastante antecedência, coloque aqui. Depois, se ele entregar um pouquinho além do teu prazo, você vai e diz, não, tudo bem, não, tudo bem. Mas tente se resguardar. Lembre, o contrato é uma ferramenta tua que é você quem redige. Se você puder resguardar a tua própria condição, resguarde e depois tolere. Seja benevolente depois, não obrigado depois. Se você estabelece um termo de transferência, já que você vai dizer que vai para um novo contador, já que você vai dizer quanto tem de débito, diga também o que você continua tendo que fazer e o que você não continua. Agora, a regra é assim, se você assinou um papel dizendo que a partir da data tal você é o contador responsável, tudo o que acontece a partir da data tal é tua responsabilidade. Então, até o contador que está recebendo o cliente tem que se atentar ao fato de que ele precisa exigir e acertar com o contador anterior
que ele é que continua responsável por esses reflexos daquele período em que prestou serviço contábil. Tá? Por quê? Porque se não constar, ele pode se esquivar da responsabilidade e dizer, não, eu tenho um papel aqui que diz que o senhor assumiu a responsabilidade a partir do dia tal. Tá? Então, atenção tanto quando passa, como quando recebe, para deixar muito claro qual vai ser a regra de transição. Tá? Prazo de entrega de documentos, obviamente, vocês podem estipular, podem estabelecer que a não entrega no prazo gera consequências, ok? E aqui tem só um exemplificativo de momento, cada um estabelece os critérios e parâmetros de acordo com sua própria realidade de escritório. Tá? Idem em relação a essa cláusula, que também trata exemplificativamente de alguns documentos e prazos de entrega, vocês podem consultar depois, não tem sentido a gente debater esse conteúdo aqui agora. Tá? Por que a gente faz constar no foro, gente? Você se permite dizer onde o processo vai tramitar. De repente, teu cliente tem filial em 4, 5 lugares, você não elege um foro, ele propõe ação lá em Cascavel, você mora em Curitiba, e isso vai gerar todo um custo de deslocamento, uma dificuldade em relação ao advogado, etc. Então é praxe que você insere o contrato dizendo mais ou menos assim: as partes elegem o foro da comarca central, o foro central da comarca da região metropolitana de Curitiba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir conflitos oriundos do presente contrato. Tá? Essa é a cláusula típica de eleição de foro, que vocês vão notar aparece na esmagadora maioria dos contratos. Tá bom? Mas, tem sido adotada em algumas circunstâncias, e pelo menos lá em Foz do Iguaçu me foi apontado que já é bem presente, tá? A eleição de um foro arbitral, a indicação de que os conflitos serão dirimidos por arbitragem. Tá? Isso pode gerar alguma margem de debate na medida em que eu tenho uma relação potencialmente de consumo e eu não poderia ter arbitragem obrigatória, pelo menos assim, pactuada de antemão. Mas, na prática, funciona ou tem funcionado, tá? E mais, não há ainda uma orientação judicial muito bem estabelecida no sentido da permissão ou proibição, certo? Nesse sentido, gente, um processo arbitral é muito mais rápido, nas experiências que me foram relatadas pelo menos, mais barato até do que o judicial, tá? E ele não é tão escancarado. Vocês certamente sabem que o processo judicial é público. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter acesso à íntegra daquilo que você está discutindo. Isso, eventualmente, é uma exposição que você não quer ter para si, certo? A arbitragem, por outro lado, pode perfeitamente ser sigilosa, certo? Então, é mais uma vantagem que vocês podem estabelecer. Resta encontrar a arbitragem com preço adequado, né? E, pelo menos quando o cara se submete, vocês não vão ter problema nenhum. Eventual discussão judicial já vai ter que partir dele, né? Ele vai ter que mover o moinho dele para poder fazer com que o processo não ocorra na arbitragem. A custa vai ser dele, isso pode acabar sendo um impeditivo também. Então, se vocês são mais de vanguarda, não se furtem a possibilidade de fazer constar no contrato de vocês que litígios dele oriundos serão decididos por arbitragem. Tá? A arbitragem está muito na moda hoje em dia, em todos os ramos de atividade. Por fim, a questão da carta de responsabilidade da administração. Você certamente tem conhecimento de que a obrigação de entrega da carta de responsabilidade veio agora com a reforma, certo? Trazida pela 1457 no conteúdo da 987. Refiro-me às resoluções do CFC, das quais nós estamos tratando aqui hoje. Ok? Primeiro, a carta tem que ser obtida anualmente. Não basta ter uma carta lá no comecinho da tua relação com a empresa e nunca mais. Segundo, a assinatura das demonstrações tem que ser vinculada à entrega da carta. Certo? Por quê? Porque a carta, dentre outras coisas, diz, olha, as informações que eu, administrador da empresa, estou prestando são fidedignas, eu não alterei nada, isso, aquilo, aquilo outro. Ela é utilizada na auditoria há muito tempo, certo? E agora que vocês têm lidado com um patamar de responsabilidade muito maior do que estavam acostumados, ela é muito importante e, cinto de segurança, importante e obrigatória para o contabilista, tá? A exigência, inclusive, é no seguinte sentido: contratos novos necessariamente deverão vincular a necessidade de entrega da carta
e em toda a renovação dos contratos antigos igualmente. Ela pode ser, inclusive, um bom motivo para vocês renovarem hoje o contrato de vocês, para poder fazer constar essa previsão e vocês não terem surpresas depois. Vocês já leram a carta, ou pelo menos o modelo de carta proposto pelo CFC, gente? Vocês vão notar que o cliente não vai gostar muito de assinar, tá bom? Por quê? Porque tem uma forte conotação de que, ó, ele assume a bronca toda, ok? Gente, é assim mesmo que funciona. Quem presta informação? É ele, né? Quem tem que responder por ela, então? Ele, ok? E usem o conselho como um trampolim para vocês serem obrigados para que exigirem porque são obrigados. Olha, eu tenho que ter uma carta, o conselho exige que eu tenha uma carta, está aqui a carta, o modelo está no conselho. Se vocês pegarem um 457, lá no final vai ter uma proposta de modelo. Vocês dizem, ó, não sou eu que estou inventando, a carta está aqui, ó, tá? Solicitem a assinatura, recolham e tem gente que entrega em cima da pilha de tudo que é documento que manda para qualquer lugar. Ah, e se houver recusa? Bom, se houver recusa, há um mecanismo vinculado à fiscalização, que é a obrigação de que se faça a comunicação ao conselho, tá, de que o cliente se recusou a assinar a carta.